Imagina só, você amar tanto uma pessoa que dessa admiração você simplesmente decide criar uma igreja. Pois foi isso que aconteceu quando foi fundada a Igreja Positivista ou Religião da Humanidade. Isso lá em Paris. Mas essa igreja ela não foi exclusivamente lá em Paris. Ela também tinha aqui no Rio de Janeiro. E é sobre ela que eu vou te contar. Senta aqui, vamos conversar. Eu sou a Bruna e eu vou te contar essa história. Mas como é que tudo isso começou? Começou quando Auguste Comte, um filósofo, conheceu Clotilde Devaux. Ele se apaixonou por ela, mas ela só queria a amizade dele. E ele, muito respeitoso, ele aceitou. E aí o que aconteceu? Eles ficaram trocando correspondências ao longo de mais ou menos um ano. E eles trocaram cerca de 100 cartas. Essa correspondência ela parou de acontecer porque, infelizmente, Clotilde morreu. E aí ele pegou essas cartas e a partir dessas cartas, que eu não sei o que tinha escrito ali, fico curiosa, inclusive, ele começou a desenvolver a religião positivista ou da humanidade. E aí essa religião ela tem preceitos cívicos, morais, com uma pitadinha do catolicismo, mas eles não acreditam em Deus e nem na vida após a morte. Aí vem as particularidades bem interessantes dessa religião. Simplesmente, eles têm um calendário específico deles, que tem 13 meses com 28 dias, totalizando 364 dias no ano. E aí cada dia do ano tem a representação de uma pessoa que tenha grandes feitos na humanidade. E a deusa da humanidade, segura isso, segura. A deusa da religião, ela é uma figura feminina com as feições parecidas com a de Clotilde, segurando um bebê que simboliza a continuidade da raça humana. Gente, é muito amor. Uma pessoa fundou uma igreja pensando na mulher amada. Tem gente que constrói o Taj Mahal, tem gente que manda construir um túmulo bonito no cemitério, tem gente que dá flores, tem gente que faz coisas ruins dizendo que é por amor, mas esse simplesmente criou uma religião. Olha que coisa linda, coisa bela. Como é que isso veio parar aqui no Brasil? Bom, dois camaradinhas, dois amigos, chamados Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, e aí eles foram para Paris, onde eles já tinham escutado falar da igreja positivista. Então eles trouxeram a religião para o Brasil. E aí eles teve uma primeira igreja, uma primeira construção, mas a igreja depois passou a ser na Glória, no bairro da Glória, na rua que atualmente se chama Benjamin Constant. Essa igreja ela é a réplica do Panteão de Paris. Ela tem uma rosa dos ventos que aponta lá para a igreja de positivista lá de Paris. E ela tem no alto da igreja, tem lá a imagem, a figura da deusa da humanidade. E eles também, nos seus degraus, eles têm lá os vários passos do caminho da humanidade, né, do que eleva a humanidade. E aí essa religião, ela acabou sendo muito praticada por personalidades públicas como Lima Barreto, Castro Alves, o próprio Benjamin Constant, que é o nome da rua onde hoje a igreja está localizada. A base da república ela se consolidou ali, tanto que um dos lemas da religião, que está lá escrito no alto da igreja, é amor pelo princípio, a ordem por base. Amor pelo princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foi usado posteriormente para a nossa bandeira do Brasil. Eles jogaram o amor no lixo, ficou só ordem e progresso. E aí é meio lamentável que essa igreja ela tenha sido esquecida, vamos dizer assim, né? Ela, durante muitos anos, ela era muito frequentada, o templo estava sempre cheio. Em tempos mais recentes, o Tom Jobim, inclusive, era um adepto do positivista. Essa igreja ela era aberta para qualquer pessoa que tivesse interesse em se aprofundar, né? Em filosofia, matemática, sei lá. Eles abriam o templo para prédicas dominicais. A coisa foi minguando ao ponto de que aos poucos não tinha mais adepto, não tinha mais quem frequentasse o templo.
Eu tive a oportunidade de conhecer esse templo por dentro em 2005. Na época eu não entendia, eu não me lembro, assim, com detalhes. Devem ter explicado, mas eu não levei a sério naquela época, aquilo ali. Você entrava e tinha vários altarezinhos, igual a igreja normal, né? E ali tinham, né, bustos de pessoas que a gente ouve falar. Quando foi em 2009, aconteceu um desabamento do telhado. Não estava chovendo, não estava nada, simplesmente o negócio caiu de podre. Existe até um documentário, eu vou colocar aqui um trechinho, em que a pessoa que tomava conta ali do espaço, ele ouviu o barulho e por pouco ele poderia ter se machucado ali naquela situação, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas ali se perdeu muita coisa. Os adeptos, os poucos adeptos que ainda se mantinham ali, eles lutavam para preservar, e não era só uma questão da religião, gente. Vocês precisam entender que não é a questão da fé, mas a questão do acervo que eles tinham ali, porque, como eu disse, aquilo ali era a base da República. Então, eles tinham muita coisa. Eles tinham um acervo de mais de 15 mil livros. Eles tinham um catecismo raro que não tem nem no Vaticano. Eles tinham roupas do século XIX. Eles tinham a cama de Tiradentes. Um monte de coisa importante que deveria estar exposta. Inclusive, a primeira bandeira do Brasil, e ela ficava ali, e ela foi roubada. E aí, o que aconteceu com esse acervo, né? O poder público nunca deu confiança para aquilo ali, não ajudou em nada. Então, os poucos adeptos que ainda existiam, porque existe uma outra igreja lá em Porto Alegre, conseguiram recuperar o telhado, mas muita coisa se perdeu, porque ficou exposto há muito tempo, já não tinha como preservar aquilo ali de uma forma muito adequada, já era complicado, já tem custo para você manter um negócio tão antigo, né? Livros tão raros, coisas tão raras, né? Tem que ter uma manutenção. Eles não tinham grana, tem que ficar pagando tudo do bolso deles, não tem nem adepto, quanto mais dinheiro. Quando aconteceu a questão do telhado, isso, museólogos, historiadores, alguns adeptos correram atrás de conseguir recuperar parte desse acervo e distribuir para outros lugares para ficar ali em manutenção. Então, hoje, tem coisas que estão lá na Reserva Técnica do Museu da República, tem coisas que estão na Reserva Técnica da Casa Benjamin Constant e outros museus por aí. Mas vamos aí problematizar, como o povo gosta de falar, vamos problematizar a situação. Como é que aquilo simplesmente acaba? Quantas pessoas passam em frente a esse espaço e outros espaços e não fazem ideia do que tem ali, do que foi? Por que aquilo está de pé ainda? Não tem uma placa dizendo assim, Igreja Positivista do Brasil. Não tem. Não é só esse monumento, tem tantos outros monumentos, tantos espaços que foram importantes para a história brasileira do Brasil. História brasileira do Brasil. Existem tantos espaços que foram importantes para a história do Brasil e que as pessoas passam na frente e não fazem ideia. Inclusive, essa igreja, ela está em frente a uma emergência de um hospital. Tudo bem, né? Quando você está saindo do hospital, você não está querendo saber de história. Mas não é legal você passar por um lugar e você ter ideia do que é aquilo ali? Eu particularmente fico curiosa. Quando eu passo por uma construção antiga, eu quero saber. E muitas vezes eu não consigo descobrir, tá? Eu já tinha esquecido completamente da existência dela. Só foi voltar para minha memória quando eu passando pela rua, a pessoa que estava comigo, ela falou assim, nossa, o que é isso aqui? Olha, eu já passei por aqui, eu já estive aqui, eu já entrei nesse lugar, eu só preciso lembrar. E aí eu lembrei e fui pesquisar. Assim, inclusive, que surgiu a ideia de fazer o roteiro da Glória, o meu passeio de Walking Tour, em que eu desbravo o bairro da Glória, que é uma caixinha de surpresas. E esse é só um dos exemplos incríveis que a gente descobre fazendo o passeio a pé pelo bairro da Glória. Você tem duas chances de participar do meu passeio da Glória. Uma é através do Audio Tour, o link para comprar está aqui embaixo na descrição. É só você baixar o aplicativo da Glocal, pegar o seu fone de ouvido, botar o seu tênis e partir para a Glória e ir me ouvindo nos vários pontos da Glória em que eu vou contando as histórias. A outra forma é você ficar ligado lá no perfil do Instagram para você não perder a data do próximo tour.
Agora, eu quero saber de você. Você já conhecia o Positivista do Brasil? Você já teve a oportunidade de entrar? É do bairro da Glória? Conhece alguém que frequentava a igreja? Coloca para mim nos comentários. Eu queria muito conhecer uma pessoa que foi adepta do positivismo. Um beijo e tchau. E isso é importante que a gente resgate. Agora você conhece a nossa história e sabe dos riscos de que todo esse patrimônio possa se perder.